Shalom, eu sou a Bispa Renata e hoje eu quero compartilhar com você assim algo que eu venho assim já faz algum tempo, eu venho refletindo, venho pesquisando, venho ouvindo, né, algumas pessoas e até aquilo comigo do que eu passei no passado e hoje eu quero meditar sobre a beleza que a Bíblia diz, né? Há uma beleza que nós devemos encontrá-la, nós devemos valorizá-la. Nós estamos assim no mundo hoje, assim a sociedade está seriamente tomada pela doença mental, porque na verdade nós fomos ensinados a cuidar da doença física e não da doença mental. É como se ela não existisse. Nós negligenciamos esse aprendizado, nós negligenciamos esse cuidado e hoje a sociedade vem aí sofrendo com pânico, com ansiedade, com transtornos, com distúrbios, né? E assim, com compulsão, e assim, existem inúmeras formas ou tipos de doenças mentais que a gente tem visto, estudado pessoas em sociedade, o que tem ocorrido, o que tem acontecido, né? E uma das coisas é este aprendizado, na verdade, esse saber que existe sim um cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo, que é o físico, mas também nós precisamos cuidar do nosso cérebro, do nosso emocional, né? Do nosso sistema nervoso, e isso nós negligenciamos durante muito tempo, mas aí, glória a Deus, também tem surgido desde o século XIX, vem surgindo teóricos, vem surgindo pessoas que verdadeiramente estudou realmente psique, tem se preocupado, e nós estamos aí prontos, né, cada vez mais para nos abrirmos, para sermos curados também, que é o mais importante. Nós precisamos querer a cura. E a segunda coisa que eu penso, assim, que eu acho que é muito paralelo, é exatamente a beleza que a Bíblia diz que a mulher tem, né? Nós temos uma beleza específica que vem da parte de Deus, que na verdade são condutas, e por mais que nós a conheçamos, nós também a negligenciamos, porque por inúmeras vezes eu já até perdi as contas de quantas vezes eu vi pregadores utilizando desse artifício, né, que a Bíblia diz sobre a beleza da mulher de uma outra forma, e é tão deturpada, e eles colocam mais sempre mais peso sobre a mulher, mais responsabilizando-a por todas as coisas, né, por tudo, e assim é muito difícil. E aí quando a gente vê assim Jesus, como Jesus tratou as mulheres, como Jesus realmente valorizou-as e olhou-as como realmente como um ser igualitário como homem, né? Assim, imprescindíveis na obra do Senhor para o reino de Deus, é uma coisa maravilhosa. Mas também nós não somos acostumados, nós somos envolvidos dentro de uma mídia que rege, né? Que rege tudo em sociedade e simplesmente nos dita qual que é o padrão de beleza. E por isso, por esse padrão de beleza que na verdade nem existe, né? Porque cada um tem o seu estereótipo, cada um tem o seu corpo, a sua forma, né? Sua massa aí de gordura, sei lá, o MMC e tantas outras coisas. Cada um tem um tipo tem um físico, né? Diferente. Então eu vejo relatos muitas vezes de artistas dizendo que se mataram em ginástica, se mataram em dieta, se mataram em tantos remédios para ter, na verdade, o corpo da Gisele Bündchen, né? Que é a minha amiga, que já é um palito, e um dia ela disse assim, nossa, eu me senti gorda perto da Gisele. Eu falei, gente, né? Falei, Gabi, mas você é tão magrinha, né? Tipo 36. Eu falei, meu Deus, então como que é essa modelo, né? E é um padrão de beleza, e ela é muito linda, e a gente tem muito orgulho dessa mulher representar, assim, o Brasil, né, na verdade, assim, ser uma modelo, ser uma mulher hoje, uma empresária, assim, muito respeitada mundialmente. Para mim, assim, eu acho, é uma grande satisfação. Mas hoje quero falar um pouco sobre gordofobia, e às vezes a gente pensa que isso não existe, mas só quem é gordo sabe disso, e eu sou gorda, e acredite se quiser, hoje eu falo com muita liberação, não tenho, na verdade, ressentimento, não tenho vergonha. Imagina se fosse tempos atrás, era um tema que eu evitava e jamais eu admitiria eu ir diante de uma câmera ou eu dizer que eu sou gorda, me assumir aquilo que eu sou.
E hoje eu assumo, porque assim, eu descobri uma beleza em Deus e uma beleza dentro de mim mesmo, eu me descobri, eu tive que entrar no meu exterior e buscar uma beleza muito linda de uma Renata que existe, que ela não precisa, ela não depende do que a mídia está determinando para a sociedade. Não que eu não goste de me arrumar, eu adoro desde pequena, né, sou contrária da minha irmã, e a minha mãe sempre disse, né, bom, eu já nasci, já colocaram uma pulseirinha de ouro, já furaram minha orelha, já colocaram um brinquinho de ouro. Eu já saindo da maternidade, a minha irmã conta isso, e à medida que eu fui crescendo, eu sempre gostei, eu sempre priorizo, eu gosto muito de um bom perfume, eu gosto de uma boa maquiagem, não sou escrava de maquiagem, né? Às vezes eu até me maqueio porque eu tenho diabetes, tem um dia que eu estou muito, muito branca, mas eu amo, assim, eu amo maquiagem, estou ali, se eu puder, eu tenho que me controlar para que eu não compre, assim, não saia comprando, porque assim, é uma coisa que eu gosto, adoro anelzinho, adoro pulseirinha, sabe, adoro colar, adoro brincos, adoro acessórios, às vezes eu sou e me assumo como uma completa árvore de Natal, e eu gosto disso, eu gosto de me arrumar, eu gosto de me sentir bem. Mas lá atrás eu passei por muito. Primeiro começou na minha infância, quero falar rapidamente. Então na minha infância, bom, eu nasci, né, eu sempre fui gordinha, muito branca e toda sardentada. Assim, ter sardas, sardentada é boa, né? Mas assim, ter sardas vem da família da minha mãe, todos nós temos sardas. Só que imagina, eu era uma bolinha assim. E aí eu passei por muito, né, por muito descaso, por muito preconceito, as pessoas diziam, principalmente assim na escola, entre os amigos, né, na rua até que não, que as minhas amigas assim, eu tinha uma outra amiga também que ela era gordinha, mandava bem, então assim eu não sentia essa diferença, sabe, essa diferenciação que se faz aí, mas quando eu cheguei no processo de escola, eu descobri isso, né, então eu fui chamada de baleia fora d'água, e aí então pra eu não ser chamada, né, não ser rotulada, então eu tinha que emprestar minhas canetinhas, né, que minha mãe comprava, acho que é Silva Penha, uma coisa assim, e aí não sei se é esse nome, mas assim, eu lembro dessa canetinha, e aí eu tinha que emprestar, porque era como se eu fosse colocada entre a parede, sabe, para que os meninos, para que ninguém me rotulasse como uma baleia, e aí, como se não bastasse, na época ainda saiu uma propaganda na televisão que a moça estava fazendo propaganda de um creme que tirava sardas, e aí ela começa a passar, e aí as sardas somem, e aí ela diz assim, antigamente me chamavam de onça pintada, agora me chamam de pantera, e era linda, né? E aí, o que acontece? Na escola começam a falar que eu era uma onça pintada, né? Então assim, eu não entendia muito bem na minha cabeça se eu era uma baleia fora d'água ou se eu era uma onça pintada. E assim, então, eu ficava envergonhada e fui crescendo nesse bullying que hoje, né, graças a Deus, tem um atendimento específico, as crianças são ensinadas, né, o adolescente na escola e aquela coisa toda, mas na minha época não tinha isso, né, ou você se virava, ou você se assumia, ou você fazia tudo para agradar o outro, para que eles não te rotulasse, enfim, e eu passei por isso. Quando chegou aos anos 80, era assim, era o momento de modelo, então a gente tinha um programa muito bacana da Armação Limitada, então tinha muita coisa de modelo, essas meninas, então assim, naquela época que eu me lembro, assim, a maioria das coisas falavam sobre modelo, e aí eu era gordinha, isso eu já tinha uns 13 anos e eu era gordinha, e aí eu peguei amizade com umas amigas, assim, que vieram morar assim na minha rua, e elas eram magras, e uma delas chamava Paula, e ela falava, ai, eu quero ser modelo, eu vou ser modelo, e ela falava o nome de todas as modelos, eu não sabia até aí, eu não sabia de nada, e aí ela começou a me mostrar, como todo adolescente é tribal, eu também comecei a querer ser uma modelo. E aí, pra princípio, eu percebi como os meninos apaqueravam, sabe? E faziam sugestões e blá blá blá. E ninguém olhava pra mim porque eu era gorda. Eu não era muito gorda, mas eu era gorda. E aí eu comecei a não comer, fazer regime. A princípio eu peguei remédio
de emagrecer da minha mãe, comecei a tomar, depois eu comecei a fazer dieta e eu já não comia, eu comia assim, eu lembro que era um pão francês com tomate, e era aquilo que eu comia assim 3 vezes ao dia, era meu café, meu almoço e a janta, e eu comecei a emagrecer, fiquei magérrima, e aí muito, né, muito feliz, porque aí todo mundo também os meninos começavam também a me paquerar, né, e eu sempre fui muito assim, muito bravinha, não sei o que. Eu lembro com 7 anos, quando o menino veio falar que queria namorar comigo, eu derrubei ele da bicicleta, e eu queria bater nele, porque eu achava assim que era uma falta de respeito. Por quê? Porque eu brincava com ele de calói pra calói, entendeu? Todo mundo se reunia na rua, todo mundo tinha só calói, e a gente andava o dia inteiro. Quando ele veio com aquele assunto, ainda na frente de todo mundo, eu quero namorar com você, nossa, eu joguei ele da bicicleta, e eu fiquei com tanta raiva daquele menino. E aí o que aconteceu? E só que depois eu fui trabalhar num lugar, e essa recepcionista foi uma das mulatas do Sargentelli. E aí ela disse assim, poxa, você é tão bonita, tudo fica perdendo tempo, vai ser até quando? Recepcionista, não sei o que, tem que fazer alguma coisa. E aí ela me deu essa ideia, ela já tinha iniciado as sobrinhas delas para serem mulata do Sargentelli. Definitivamente eu não poderia, né, porque eu sou extremamente branca, como se não bastasse a baleia fora d'água e a onça pintada. Eu lembro que eu era mais branca, assim, de casa. E aí a minha irmã falava assim pra mim, Renata, na verdade, a mãe colocou você no cloro e esqueceu de cima da laje, e quando foi tirar você já tava branca, que nem uma lesma. E aí ela ria. Tudo que a gente brigava, a minha irmã já me chamava de lesma. Ai, você é branca igual uma lesma. E aí eu também, né, ficava assim, só andava de calça, ou só andava com aquelas meia calça fina. Gente, aquilo esquentava pra caramba, mas eu tinha horror, não mostrava minhas pernas de jeito nenhum, morria de vergonha porque eu era branca. Olha, e eu lembro de uma vez assim, quando é pra você passar pelo trauma, tu tem que passar mesmo. E eu lembro que eu um dia fui no banco e eu falei assim, eu vou vencer isso. Coloquei uma mini saia e falei, não vou colocar meia calça. Quando eu tô chegando assim, subindo assim a avenida pra chegar na minha casa, passa um carro e o cara fala assim, pô, precisa pegar uma praia, hein? Nossa, aquilo, eu cheguei em casa chorando e nunca mais. Até que depois eu descobri que os símbolos sexuais nos anos 80 eram as mulheres brancas, Mary Monroe, Madonna, né, e outras, né, Cyndi Lauper. Então elas eram assim pra lá de brancas. E aí eu comecei a vencer isso. E aí eu fui fazer curso de modelo e de manequim com o Márcio Mendes do Trio Los Angeles, na escola dele. Tive o privilégio de a primeira vez subir na passarela com ele, assim, da iniciação, das regras da passarela, aquela coisa toda. E eu fiz, e magra, super magra, nossa, muito feliz, porque as pessoas gostam de pessoas magras e as pessoas excluem as gordas. E quando foi depois dos meus 26 anos, eu comecei a engordar. Me converti também lá atrás, mas aí parei de fumar, fumava muito, né? Fumava 2 maços de cigarro por dia, e aí eu comecei a engordar. E aí nos meus 30 anos, tudo, eu passei bem gorda. E eu tinha muita vergonha, porque nós éramos apontados, né? E tem muita discriminação, e eu acho, assim, chato muito, porque a gente às vezes fala sobre preconceito, e a gente fala só o preconceito que existe, que é real, do nordestino, do negro, né? Mas pouco se fala agora que estão falando de gordofobia, porque também não existia isso. E ontem eu vi num documentário de pesquisa, ainda não é crime você chamar uma pessoa de gordo, como você chamar uma pessoa de negro, seu neguinho, né? Você pode imediatamente chamar a polícia, mas ainda para os gordos não, né? Então, assim, ainda é muito triste sobre isso. E eu quero dizer para você que eu me tornei uma pessoa, eu lembro que eu já era pastora, e às vezes as minhas ovelhas, elas, né, as meninas vinham e postavam fotos minhas no Orkut, e eu chorava, eu, não, tira de lá, eu imaginava, sabe, as pessoas, meus amigos, verem que eu tava gorda daquele jeito, falando, olha como que ela é gorda, olha como que ela é feia, e assim, criou algo em mim que eu fui, sabe, eu fui me escondendo ao ponto de, imagina essa menina que gosta de brinquinho,
que gosta de tiara, que gosta de perfume, que gosta disso, que gosta daquilo. Teve uma época que eu só usava calça de lycra, de ginástica, camisetão e tênis. Era assim, só andava assim, engordando. Meu prazer era comer, que desculpe, eu amo comer, é muito bom comer. E, enfim, e eu fiquei ao ponto de... Eu comecei a descobrir como que as pessoas, como a loja, como a sociedade exclui. Eu lembro que eu já chorava quando eu pensava em ter que comprar uma roupa. E aí eu lembro que era aquelas malditas calças jeans, né, de cintura baixa, que era terrível. Tu botava aquilo, a barriga, bluff, né, ficava maior do que você, na verdade, você tinha. E eu lembro que eu tava precisando, eu comentei com a amiga, e ela, não, vamos, né, que a apóstola G que me ajudou muito nisso, e eu não falava pra ninguém. Quando ela chegou em São Paulo, às vezes ela dizia assim pra mim, eu fiquei tão feia que eu me anulei mesmo, e ela dizia assim, nossa, mas você é uma mulher tão bonita. Eu sou bonita? E você é tão inteligente, você fala bem. Eu falei, eu inteligente? Eu falo bem, né? Porque você simplesmente, você vai se anulando. Então, do gorda passa pro feia, passa pro nariguda, passa pro cabelo horroroso, e você se olha no espelho, é um horror. Tinha dias que eu evitava o espelho, acredite se quiser, eu evitava o espelho, eu evitava me olhar, de tão feia que eu achava que eu era. E eu lembro que ela disse assim, não, ontem eu fui no shopping e tem várias promoções, e tem uma loja lá que tem calça jeans até o teto, não é possível que não tenha uma no seu número. Eu, não tem, essas lojas não tem, e não sei o que, porque era um sacrifício. Então quando eu comprava uma calça que ficava mais ou menos legal, acho que eu usava ela, sei lá, 100 anos, pra eu não passar por aquela situação chata, porque a gente nós já ficamos muito mal. E aí com o outro, então aquilo piora. E eu lembro que eu chegava na loja e as mulheres, as vendedoras diziam assim pra ela, tá, qual é o seu número? 44, né? Aí ela, não é pra mim, não, é pra ela. Quantas? Perdi a conta de quantas vendedoras olhavam e diziam assim, pra ela não tem não, pra ela não tem não. Ela, não, mas não, a gente vai achar que uma... E eu já me sentia ridicularizada, eu não quero, vou me embora. Cara, eu perdi as contas de quantas vezes eu saí dentro de um shopping chorando porque eu me sentia feia, né? Ou às vezes eu, tipo, sei lá, eu adoro assim, usar às vezes uma saia com uma camiseta justinha, com um tamancão, cara, tá tudo muito bem. E aí às vezes eu dizia assim, meu Deus, eu vou comprar uma camisetinha da Malve, essas bem justinhas, vou colocar minha saia, né, de couro, e vou colocar com aquele tamanco que eu tenho. Eu assim, colocava tudo na minha cabeça como que eu ia fazer. E quando eu colocava a blusinha, e quando eu colocava a saia, que tudo caía em cima da saia, cara, eu chorava muito. Então o que eu quero dizer é que existe sim discriminação. Eu perdi as contas de às vezes pessoas dizendo assim, você não casou, sabe por quê? Porque você é gordinha, homem não gosta de mulher gorda, você tem que emagrecer. Por que você não vai emagrecer? Nossa, perdi as contas. Ele é tão fofinha, né? É uma fofinha essa pastora. É lindo de ouvir isso, né? A gente entende muito bem. Ou de meninas magérrimas que falam assim, também fulana é gorda porque ela come, não para de comer, como se nós gostássemos, né, de sair comendo, né? Gostar, por um lado, é muito prazeroso, mas na verdade... a gente sabe que nós já comemos uma banana e que não é normal comer mais uma banana, mas sabe, a nossa vontade assim é de comer banana, e eu vou lá e eu como a banana, eu vou lá e eu tomo um copo de refrigerante, né? E isso, a pessoa que não sente fome, a pessoa que não consegue, ela discrimina, ela fala de uma forma assim, sabe, esdrúxula mesmo. Ou aquelas pessoas que eram gordinhas. Uma vez eu lembro que eu já tava mal, sabe, eu vinha mal, sabe, meio que disfarçando, né? Chegava a hora de ir pra igreja, calça, blusão em cima e pronto, eu, né, ia pra igreja, assim, já não tinha mais graça de me arrumar. E aí eu lembro que uma cunhada de uma amiga minha que era gordinha, ela foi no médico e tomou o remédio, um monte de remédio pra emagrecer, e aí ela ficou magra, né? Mais ou menos, mas ela ficou magra. E eu lembro que parecia assim, ela esperava, parece que eu chegar
para ela dizer assim, ai não, não vou comer, não, isso daqui não, ai não, porque eu tô tão magra, é tão bom ser magra, não, eu não vou comer, sabe assim, para fazer o outro se sentir mal. Então, gente, nós viemos de uma sociedade extremamente preconceituosa, então não adianta a gente dizer assim, não tenho preconceito, nós temos sim, alguma coisa nós temos, e na verdade aqueles que na verdade têm um certo entendimento, a gente diz assim, poxa, isso aqui é preconceito e eu tenho que eliminar da minha vida. Hoje eu ainda acho que se fala-se mais em gordinhas, tem filmes que falam sobre gordinha, tem a novela que faz hoje, que não é para ridicularizar, porque também a gordinha era para ser inferiorizada, a gordinha era para ser, né, rotulada ali, e hoje não é mais. Mas ontem eu fiquei estarrecida, que disse que, não sei se foi a Adriane Galisteu, que fez uma pesquisa e de 2000 a 2010 subiu o índice de preconceito com a gordofobia. E aí eu quero te dizer uma coisa, hoje eu estou muito bem resolvida, emagreci porque eu descobri aos 40 anos que eu estava com diabetes, que é muito triste, e essa diabetes começou a fazer eu emagrecer. Eu tomava água, eu tomo de noite, muita água, e eu comecei a emagrecer, mas eu sei que eu sou gorda, e hoje eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, porque eu tive que descobrir em Deus o meu valor, e o meu valor, é claro que a mulher tem que se arrumar assim, eu arrumo o meu cabelo, eu faço minha unha, eu faço maquiagem, eu gosto de colocar uma roupa bacana, que eu me sinta bem, só que hoje o que o outro fala não me atinge, sabe, aquilo não me machuca, mas quando eu vejo uma pessoa sendo discriminada por coisas que eu passei, eu me dou, não de uma forma dolorosa, porque ainda dói em mim, mas eu sei como que é a dor que tá rolando no coração do outro, que ainda não chegou nesse eu amo, eu me amo, sabe? Eu aprendi isso, que eu não preciso, assim, das pessoas me firmarem na minha beleza. Eu sei que eu tenho uma beleza própria, que o Senhor me deu. E aí, quando eu vou para a palavra do Senhor, é tremendo, porque aqui a mulher de Provérbios, eu acho maravilhoso, que diz assim, a força e a dignidade são seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Então, o que eu quero dizer, porque o tempo tá correndo muito assim, né? Mas é exatamente isso, que às vezes nós não paramos para entender qual que é a beleza bíblica que o Senhor está falando. É claro que nós precisamos ser bonitas. Raquel era bonita, acho que não sei se foi Jacó, se foi Isaac que quando viu os cabelos disse assim, os seus cabelos são mais bonitos, acho que do que o meu rebanho de cabras, uma coisa assim, aquelas coisas bem esquisitas que eles, né, faziam assim um simbolismo, mas assim, um padrão de beleza. Para nós é importante, na verdade, assim, pro homem, ele precisa ter uma mulher bonita, não talvez da mídia, nada disso, mas que ele ache bonita. Já nós, o atrativo nosso da mulher pro homem é a segurança, é um homem que nos dá, né, uma segurança, mas o homem não. Você pode pegar um velhinho de 90 anos e fala assim, nossa, sua esposa é linda, nossa, o sorriso dele vem aqui. Por quê? Porque você está firmando a masculinidade dele. Isso é importante para o homem. Então sim, a mulher tem que se arrumar. E eu acho que Deus deu um empoderamento assim para as mulheres, sabe? Que a gente tem um algo mais. Eu acho que a gente tem que se valorizar mesmo, se cuidar. Mas acima de tudo, nós precisamos nos conhecer. E quando eu vejo isso na Bíblia, eu vejo por diversas vezes, e o apóstolo Pedro também ressalta isso. Qual que é a beleza que nós devemos buscar? Nós que somos filhas de Sara, nós que somos filhas de Jesus Cristo, nós que temos hoje o direito, né, de sermos coerdeiros do Senhor Jesus. E aí aqui está dizendo que essa mulher de Provérbios, que eu a amo, assim, nossa, eu exploro todos os versículos, mas eu acho tremendo esse que diz que a sua força está na dignidade. Na dignidade são os seus vestidos. E o apóstolo Pedro, ele diz assim que os vestidos que as mulheres usavam eram vestidos muito caros, né? Então eram bonitos. Imagina, aquelas mulheres colocavam pérolas mesmo, né, verdadeiras no cabelo, trançavam, ficavam horas e horas fazendo penteados. Eu acho o máximo. Às vezes eu fico olhando na internet vários e vários penteados. Pena que nós não vivemos mais essa época, né? Eu lembro nos anos 50, 60, a gente via aquelas tiaras,
aquelas tranças, assim, era tudo muito, muito lindo. Hoje nós vivemos esse período, mas imagina quanto tempo elas gastavam para se arrumar. E quando ele faz essa exortação, não é dizendo que é errado, como muitos homens e muitos pastores dizem, começam a dizer, não, porque a mulher se preocupava tanto em se cuidar que não fazia a obra de Deus. Pelo amor de Deus, tá uma ignorância. Ele faz só uma advertência, que para nós não colocarmos o nosso padrão de beleza nos valores mundanos, né? No que a mídia está ali ditando regras para minha vida e para sua vida. Então a nossa beleza também tem que ser trabalhada no exterior. Nós não dá para só ser no exterior, precisa ser no interior. E aí eu acho tremendo porque ele diz assim que essa beleza não muda, e a moda sempre muda, né? Esses dias o pessoal fala assim, para, né? Agora a moda é cabelo cacheado. Eu falei, já me acostumei assim, e enfim, pra mim é mais fácil pra eu arrumar meu cabelo, pra eu me cuidar, aquela coisa toda, mas daqui a pouco tá no cacheado, daqui a pouco tá no liso de novo, daqui a pouco tá naquelas calças dentro de que barra de sino, sei lá como diziam, às vezes tem aquela de pizza, que eu nunca usei, era horroroso, né? Mas assim, a moda muda, mas essa beleza, ela tá aqui, e quando você se ama, ninguém mais toca, ninguém mais te fere, ninguém mais te machuca. Queridos, hoje isso não é uma coisa forçada em mim. Eu passei desde a minha infância também de sendo discriminada por ser gorda. Cara, mas assim, eu sinceramente, não discriminando ninguém, mas eu não me troco por muitas e muitas pessoas. E eu não estou dizendo de competição, espero que vocês entendam. Eu quero dizer assim, de um sofrimento, de uma angústia que era dentro de mim, por ser discriminada, por ver a realidade, por ser xingada, por ser, na verdade, rotulada dentro dessa sociedade, né? E engraçado que as pessoas que diziam isso pra mim, olha, se você não emagrecer, você não vai casar, hoje elas casaram e estão imensas, né? Dá vontade de ir lá e falar, poxa, você falou, mas e aí? Só porque você casou, você, né, triplicou e ficou bem? Mas não, queridos, nós precisamos entender que nós precisamos nos amar, e o nosso padrão de beleza está em Cristo Jesus. Então eu me arrumo, e assim como o Senhor me curou nisso, sabe? O Senhor me libertou. Então assim, eu me preocupo se eu engordo. Depois também que eu peguei diabetes, nunca mais eu engordei, na verdade. Mas é uma doença muito triste, né? Que me limitou muito, assim, é terrível. Mas, na verdade, eu também me preocupo, né? Eu gosto de arrumar o meu cabelo, eu gosto de colocar um vestido maravilhoso, né? Que tem aquele caimento que a gente se sente bem. Então, assim, existem algumas coisas que pra mim é importante, mas de repente você se sente bem, e daí? Eu não tenho que comparar como você se sente bem com aquilo que eu me sinto bem. Nós precisamos nos amarmos. Quando eu entendi essa maturação, sabe? Quando assim, o Espírito Santo me curou a minha vida a esse respeito. Esses dias eu estava falando até com uma professora, eu falei, o mundo inteiro pode falar, cara, tu é ridícula, tu é feia, tu é... Não vai entrar na minha cabeça, sabe por quê? Porque muitas vezes eu abaixei a cabeça pro adversário. Quantas vezes parecia que era o diabo, o cão, eu tava bem, e chegava aquela pessoa, nossa, você engordou, né? Você engordou, né? Era horrível. Nossa, se você ficasse magra, se você emagrecesse um pouquinho, uns 3, 4, 5 quilos, nossa, esse vestido ia ficar maravilhoso. Não, você não pode usar essa saia. Essa saia é pra magro. Não, isso aí não vai pra gordo. E não sei o que, e não sei o que lá, e não sei o que lá, não sei o que lá. Então fica a dica aí pra você, sabe? Tenha esse padrão, essa tranquilidade. Essa mulher, ela era bonita, ela se cuidava, ela cuidava da casa dela, ela cuidava do marido, ela cuidava dos filhos. Prazer, eu vejo nessa mulher prazer. E o mais bacana, o mais legal disso tudo, que essa história dessa mulher é uma história figurativa, que é uma rainha que senta com o seu filho, percebe-se que está na hora do seu filho se relacionar, e ela começa a aconselhar o seu filho. E uma das coisas que ela diz para o rei Lemuel, ela diz assim, não dê às mulheres a sua força, nem os seus caminhos, as que destroem os reis. Ou
seja, não é qualquer mulher que está em qualquer lugar. Então ele está dizendo que olha o poder da mulher de destruir a vida de um rei. E aí ela começa a dizer o perfil de uma mulher, né? Uma mulher que vale a pena casar, que vale a pena fazê-la rainha. E começa pelo caráter, pelo meu caráter e o seu caráter. Nós somos as princesas de Jesus. E eu não sei se você é casada ou se você é solteira, mas há um rei que vai te fazer rainha, queridos. E rei, existe um padrão, existe uma conduta para andar do lado do rei, não é assim? É isso que o Senhor está fazendo na minha vida e na sua vida. Então, para de ficar ouvindo, sabe, esses preconceitos, essas coisas. Eu nunca mais voltei chorando, nunca mais ninguém provocou angústia no meu coração, porque eu me amo, eu sei do meu valor, e sou gorda sim, e acho que eu sou a gorda mais linda do mundo. Não é narcisismo, não tô lá com o pé do narcisismo, não. Na verdade, é minha autoestima, que um dia foi esmagada, derrubada, ao ponto de eu achar que sabe, que eu era feia no falar, que eu era feia no expressar, que eu era feia em tantas coisas, mas Deus mudou tudo isso. Shalom!